Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos aqui no segundo trimestre de 2016 com o tema O Evangelho de Mateus. E vamos lá, que dia é hoje? Calendário Blunt informa, hoje é segunda-feira, dia 4 de abril. E temos agora também o nosso verso temático da semana, vamos lá? E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Mateus 4:19. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, como está escrito em Mateus 4, verso 1. Imagine essa cena da perspectiva do próprio Satanás. O ser divino e exaltado, que ele conhecia como Filho de Deus, havia se humilhado e assumido a forma humana, a fim de salvar a humanidade. Era o mesmo Jesus contra quem ele havia guerreado no céu e que o tinham expulsado, bem como seus anjos. Mas qual era a condição de Jesus naquele momento? Ele havia se tornado um ser humano enfraquecido, sozinho num deserto hostil, sem nenhum apoio evidente. Certamente Jesus seria então alvo fácil para os enganos do inimigo. Quando o Filho de Deus e Satanás pela primeira vez se defrontaram em conflito, Cristo era o comandante das hostes celestiais. Satanás, o cabeça da rebelião no céu, fora expulso dali. Então, podia ser dito que as condições haviam se invertido e o adversário explorou o máximo possível a sua suposta vantagem. Isso Ellen White escreveu em O Desejado de Todas as Nações, página 119. Que contraste! Embora Lúcifer tenha procurado ser semelhante ao Altíssimo, como diz em Isaías 14,14, Jesus havia se esvaziado da glória do céu. Nessa cena, podemos ver a imensa diferença entre o egoísmo e o altruísmo, a vasta diferença entre o que é santidade e o que é pecado. Agora vamos comparar Isaías 14, versos 12 até 14, com Filipenses 2, de versos 5 a 8. E qual é a diferença entre o caráter de Jesus e o de Satanás? Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Apresenta já um contraste interessante com o resultado, certo? Porque apresenta primeiro alguém tentando ser maior que Deus, que a gente sabe que é Satanás, que está sendo dito ali, que tentou ser maior que todos, maior que o Altíssimo, maior que os anjos, maior que as estrelas e usurpar do trono, enquanto fala que devemos ser como Cristo, que apesar de ser Deus, não usurpou da posição de Deus. O que é isso, né? Usurpar, quer dizer, tomar conta, tomar posse. Quando ele veio aqui na Terra, ele continuava sendo Deus, mas ele veio para provar, né, a obediência que os seres humanos podiam ter. Então ele ao mesmo tempo não tinha toda aquela vantagem da onipresença, onipotência e onisciência que a gente sabe que Deus tem. Então ele não usurpou, ele não tomou posse disso, e nas tentações foi muito claro isso, porque Satanás tentou de várias formas, tentou com poder, tentou com autoridade, uma falsa autoridade. Em nenhum momento Jesus utilizou isso. Então fica aí que realmente Jesus seguiu o seu caminho como humano até sua morte, e ele enfatiza a morte de cruz, que é uma das mortes mais vergonhosas, tanto para a pessoa quanto para a família, quanto uma morte dolorosa. Imagine como os anjos que haviam conhecido Jesus em sua glória celestial devem ter contemplado o que estava ocorrendo quando esses dois inimigos se encontraram face a face, num tipo de conflito que os dois nunca haviam experimentado antes. Embora tenhamos a distinta vantagem de saber como o confronto terminou, os anjos e todo o céu não tinham essa vantagem. Assim, devem ter assistido ao conflito preocupados e com absoluta atenção. Pessoal, sempre interessante a gente tentar enxergar as coisas no momento presente. A gente está olhando para as coisas no passado e a gente está num ponto futuro. Mas se você olhar como se estivesse acontecendo, como é diferente, que muitas vezes a gente lê a Bíblia
Isso é interessante, né? A gente lê a Bíblia e pensa o que? Tudo aconteceu desse jeito, as pessoas parece que tinham uma certeza, mas elas não sabiam, a gente sabe isso porque já aconteceu. E essas incertezas que a gente tem hoje em dia seriam normais você ter incerteza, e não isso significando que simplesmente Deus não está conosco. A gente tende a pensar desse jeito. Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje, mas não se esqueça, ano bíblico, vamos continuar com a leitura, vamos lá, estamos no segundo trimestre já. 2 Samuel, versos 11, 12, ok? Capítulos 11 e 12, me desculpe, ok? Bem, uma boa leitura e até amanhã. Abraço! Os lesas dessa semana foram gravados com a participação de narração, Carla Egídio, Tatiane Watanabe e o Ronaldo Salles. Uma realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis. E não se esqueça de procurar e conferir todo o conteúdo disponível no YouTube, canal Rony Salles.